Bom, é, primeiramente, obrigado a todos por aqui, né, para assistir a apresentação, principalmente aos membros da banca, o meu orientador Flávio e o professor Germano e o professor Sérgio. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, a minha monografia sobre cosmologia quântica de Einstein-Eppler. Bom, nessa apresentação eu vou fazer uma breve introdução da cosmologia quântica e sobre a teoria de gravitação de Einstein-Ether, para depois a gente mostrar alguns resultados da teoria de Einstein-Ether e algumas restrições que a gente impõe sobre ela devido às teorias e às observações experimentais, né? Depois nós vamos construir um modelo cosmológico utilizando os formalismos adequados. E aí nós vamos então quantizar esse modelo para tentar obter uma solução não singular e interpretar esses resultados a partir das interpretações da mecânica quântica de muitos mundos de de Broglie-Bon. Por fim, eu vou fazer alguns comentários para concluir essa monografia. Bom, nos modelos cosmológicos clássicos, o universo ele nasce a partir de uma singularidade inicial, ou seja, um estado de densidade de energia infinita e tamanho zero. Isso é um problema porque, nesse ponto, as leis da física não funcionam. Então, isso prejudica com que a gente estude o universo primordial nos seus instantes iniciais. A cosmologia quântica, então, busca investigar esse universo primordial, mas levando em conta agora os efeitos quânticos que deviam, nesse ponto, imperar entre os outros efeitos. E aí, considerando então os efeitos quânticos, a gente propõe a modelar um universo que nasce a partir de um processo de tunelamento quântico, com um tamanho maior que zero. Bom, a inexistência de uma teoria de gravitação quântica hoje é um dos maiores problemas da física teórica contemporânea. E ela impõe ainda novas complicações sobre a descrição do universo primordial. Assim, a cosmologia quântica pode também ser usada para testar essas novas teorias de gravitação quântica e ver que tipo de modelo cosmológico essas teorias geram. Aqui, na falta de uma teoria de gravitação quântica, nós vamos utilizar uma teoria de gravitação com quebra de simetria de Lorentz. As teorias mais famosas desse tipo são a de Einstein-Ether e a gravidade de Orava-Lifshitz. Essas teorias de gravitação com quebra de simetria de Lorentz tiveram um aumento no seu interesse porque existem indícios de que em regimes de altas energias, como por exemplo no início do universo, essa simetria pode não ser uma simetria real. Ela pode não realmente ser uma simetria. E além disso, essas teorias sem simetria de Lorentz implicam na reconsideração de diversos assuntos, como matéria e energia escura, radiação cósmica do fundo, inflação, entre outros assuntos. A teoria de gravitação de Einstein-Ether, que nós vamos utilizar aqui, ela é uma modificação da relatividade geral que acopla um campo vetorial unitário do tipo tempo, esse UMI. E acoplando esse campo vetorial à métrica, nós selecionamos um referencial preferencial local em cada ponto do espaço-tempo. E assim a gente tem uma quebra da simetria de Lorentz. A ação que fornece essa teoria é essa ação, a equação 1, onde esse primeiro termo aqui, até o R, seria a relatividade geral comum como a gente conhece. E a partir do menos K, a gente tem então a modificação que o campo de Ether introduz, que a teoria de Einstein-Ether introduz. É interessante a gente ver aqui que esse K aqui, ele carrega consigo essas constantes C1, C2, C3 e C4, que são constantes adimensionais chamadas constantes de acoplamento. Essas constantes são importantes porque elas vão demonstrar a intensidade que esse campo está sendo acoplado, né, está mudando a relatividade geral. E nós vamos ver que a gente vai trabalhar com eles até o final aqui do nosso modelo. Bom, variando a métrica na ação, a gente obtém essa equação onde a gente tem o tensor de Einstein, que é igual da relatividade geral, o que mostra que a forma como a métrica se comporta no universo assim, não muda entre uma teoria e outra. Mas o tensor energia-momento é diferente do tensor energia-momento da relatividade geral.
o tensor energia-momento aqui é dado dessa forma, onde ele aqui carrega também as contribuições das constantes de acoplamento, C1, C4 e aqui dentro as outras constantes. Tá? Então, já que a gente tem essas constantes que estão no tensor métrico e que a gente vai carregar no nosso modelo cosmológico, é interessante a gente analisar quais são as restrições teóricas e observacionais impostas sobre esses parâmetros. A primeira restrição que eu quero trazer aqui é do limite newtoniano, onde a gente precisa recuperar a gravitação newtoniana no limite de campo fraco. Isso acontece se a gente considerar que aquela constante cosmológica, aquela constante gravitacional G que aparece na ação lá atrás, ela gera a constante gravitacional newtoniana se a gente dividir ela por 1 menos C14 sobre 2, onde C14 aqui é C1 mais C4, são aquelas constantes de acoplamento. A gente vai usar a partir de agora essa notação, onde quando a gente tem mais de um índice aqui, a gente está dizendo que isso é uma soma entre as constantes de acoplamento. Tá? Então C14 é C1 mais C4. Aqui a gente já coloca a primeira restrição, que é C14 tem que ser menor do que 2, porque senão a gente obtém uma gravidade que ela é repulsiva, ao invés de atrativo, que não é, obviamente, o que a gente quer. Então, C14 tem que ser menor que 2. Além disso, a gente pode utilizar os parâmetros ppn, que são parâmetros pós-newtonianos parametrizados, que caracterizam as teorias de gravitação pelo seu desvio em relação à relatividade geral. Esses são 10 parâmetros, onde 8 deles são iguais na teoria de Einstein-Ether e na relatividade geral. Aqui os únicos parâmetros que são diferentes são esses parâmetros α1 e α2, que mostram a contribuição de um referencial preferencial nas teorias de gravitação modificada. Aqui na teoria de Einstein-Ether, α1 e α2 são dados dessa forma, tá? E a gente pode restringir numericamente esses valores dessa forma aqui. Esses valores são feitos a partir de observações de pulsares e do alinhamento do Sol, do alinhamento do eixo dos planetas com o eixo de rotação do Sol, entre outros aspectos. Bom, a gente pode, então, forçar com que α1 e α2 seja igual a zero e seja igual, assim, aos parâmetros na relatividade geral, se a gente escolher C2 e C4 dados dessa forma, como essas somas dessas outras constantes de acoplamento. Assim, a gente vai ter todos os parâmetros ppn iguais aos da relatividade geral, a gente não vai conseguir mais distinguir uma teoria da outra por esses parâmetros, mas a gente ainda vai ter a contribuição da seleção do referencial preferencial. Uma outra restrição que a gente pode colocar é da nucleossíntese primordial, onde a partir dos dados da radiação cósmica de fundo, a gente consegue obter o valor da constante de Hubble no início do universo, quando ainda só existia hélio e hidrogênio. Com isso, a gente consegue restringir os valores das constantes de acoplamento dessa forma aqui, onde a gente já viu que a constante de gravitação newtoniana ela depende lá das constantes de acoplamento, e esse aqui é dado dessa forma, que também depende das constantes de acoplamento por esse beta, tá? O beta é dado dessa forma. Então aqui a gente, de novo, impõe mais uma restrição no valor das constantes de acoplamento. Por último, eu gostaria de falar aqui da radiação de Cherenkov. A radiação de Cherenkov ocorre quando uma partícula com carga, por exemplo, um elétron, viaja por um dielétrico com velocidade maior do que a velocidade da onda eletromagnética naquele mesmo dielétrico. Quando isso acontece, a partícula com carga perde energia e emite radiação, que é a radiação de Cherenkov. Existe um análogo gravitacional para a radiação de Cherenkov, que não acontece aqui pela carga, mas sim pelo produto entre a constante gravitacional e a energia da partícula. E analisando isso, ligando essa radiação à radiação observada em raios cósmicos ultraenergéticos, a gente consegue obter essas outras restrições para essas combinações dessas constantes de acoplamento.
Bom, considerando tudo isso, então, a gente vai montar o nosso modelo cosmológico buscando uma Hamiltoniana, cujas equações hamiltonianas descrevem a evolução clássica desse modelo cosmológico. Os formalismos que nós vamos usar vai ser o formalismo ADM e o formalismo de Schutz. No formalismo ADM, o que a gente faz é pegar o espaço-tempo quadridimensional e descrever ele como uma foliação de diversos espaço-tempos tridimensionais. É como se a gente pegasse esses espaços-tempos tridimensionais e nós associamos para cada um deles um instante no tempo. E à medida que o tempo passa, nós vamos empilhando esses espaços-tempos tridimensionais para construir a totalidade do espaço-tempo quadridimensional. Tá? Com isso, a gente consegue obter essa descrição hamiltoniana da relatividade geral e, consequentemente, da teoria de Einstein-Ether. Mas isso gera dois problemas. O primeiro são os infinitos graus de liberdade que há nesse formalismo, que ocorre pela falta de uma teoria de gravitação quântica. Assim, para a gente tentar resolver esse problema, a gente congela também infinitos graus de liberdade, deixando para a gente trabalhar apenas com alguns poucos. Com isso, a gente consegue resolver esse problema e construir o modelo cosmológico, mas a gente restringe o número de características do universo que a gente vai conseguir estudar no nosso modelo. O segundo problema é o problema do tempo, que é a perda de uma variável do tipo tempo quando a gente emprega o formalismo ADM. Nesse caso, a gente vai resolver esse problema pelo formalismo de Schutz. Bom, o formalismo de Schutz, ele faz uma introdução fenomenológica do conteúdo material do universo e descreve esse conteúdo como um fluido perfeito com a equação de estado P igual a alfa ρ. Esse fluido, então, é descrito através de 6 potenciais, em que 5 são campos escalares e o sexto é entropia. A quadrivelocidade desse fluido é dado dessa forma aqui, onde μ é a entalpia do fluido, epsilon e θ aqui não tem um significado físico muito claro, já zeta e gama aqui, eles estão associados à rotação do fluido. Mas nós vamos considerar a métrica FLRW, que descreve um universo homogêneo isotrópico. Com isso, a gente pode excluir esses dois campos escalares aqui e tratar apenas dos outros. A gente tem também essa aqui, que é a entropia do fluido. Tá? Bom, aplicando todos esses formalismos, a gente constrói a ação do nosso modelo, dado dessa forma aqui, onde a gente tem a contribuição do campo de éter dado por beta, que a gente já descreveu lá atrás, e sigma, onde sigma é 1 menos C14 sobre 2. Ele aparece lá na constante gravitacional. E a contribuição do fluido vem a partir desse alfa e desses campos aqui. Tá? Bom, fazendo as seguintes transformações canônicas aqui, em 18, a gente consegue obter a hamiltoniana total do nosso sistema, dessa forma. Se antes a gente tinha perdido a variável do tipo tempo com o emprego do formalismo ADM, aqui a gente faz uma definição dessa variável t como a partir da entropia do fluido. E a gente determina esse t agora como o nosso tempo. Esse t vira a nossa variável tempo no nosso modelo cosmológico. E a gente, nessa hamiltoniana, vê que ela depende linearmente desse momento em relação ao tempo. Tá? Então, a gente parte agora para a quantização do modelo, transformando os momentos em operadores de momento. E a hamiltoniana no operador hamiltoniano, aplicando ele, então, na equação de Wheeler-DeWitt, onde φ aqui é a função de onda do universo que a gente quer encontrar. Tá? A gente pode abrir essa equação aqui dessa forma, onde a gente tem a primeira derivada aqui em relação ao tempo. E para a gente garantir que a unicidade das soluções dessa equação e garantir que o fator de escala está restrito ao domínio A maior que zero, porque a gente quer um universo que tenha tamanho maior que zero, a gente vai impor que o produto é dado dessa forma, com a função peso aqui, e essas condições de contorno aqui. Cada uma dessas duas condições de contorno satisfazem essa restrição do domínio ser de A maior que zero. No trabalho do professor Germano e do professor Flávio, entre os colaboradores, eles estudaram
o modelo tratando com essa primeira condição de contorno, φ de 0 igual a 0. Na minha monografia, eu estudei, então, a segunda condição de contorno, φ' de 0 igual a 0, e obtive essas soluções. Então, a solução dessa equação aqui, 22, é dada dessa forma em termos das funções de Bessel de primeiro tipo aqui. A gente vê, então, a contribuição do fluido aqui por alfa e do campo de éter por sigma e beta. Tá? Essa primeira solução com C1, ela está relacionada à primeira condição de contorno e a solução com C2 está relacionada à segunda condição de contorno. Então, vamos escolher aqui C1 igual a 0 para tratar apenas da segunda condição de contorno. Tá? Então, a gente pode construir os pacotes a partir dessa equação aqui e obter, então, a função de onda do universo do nosso modelo, que é dada dessa forma. Bom, a densidade de probabilidade, então, é definida dessa forma aqui, e a gente obtém, para o nosso modelo, essa densidade de probabilidade. Tá? Então, escolhendo alguns valores de G, que é uma constante de integração aqui, definindo os valores de sigma e beta, e plotando um gráfico para alguns valores de t e para alguns valores de alfa, a gente obtém os seguintes resultados. A gente tem aqui o gráfico, os resultados de cima, os meus resultados, e os resultados de baixo, os do outro trabalho. Aqui a gente vê que para alfa igual a 0 e alfa igual a 1/3, respectivamente, ou seja, um fluido de poeira e um fluido de radiação, a gente tem esses resultados que, para o fluido de poeira, é bem parecido com o resultado obtido no outro trabalho. Mas a gente vê uma grande diferença para alfa igual a 1/3, onde há uma densidade de probabilidade maior que 0 para A igual a 0. Tá? A gente também tem, escolhendo outros valores de alfa, aqui, fluido de cordas cósmicas, de parede de domínio, de vácuo e fantasma, a gente tem esses resultados, que agora são bem parecidos os dois trabalhos. Mas é interessante notar que as amplitudes dos meus resultados são, no geral, muito maiores que as obtidas aqui com a primeira condição de contorno. Além disso, à medida que alfa decresce, a gente vê que nos meus resultados a amplitude também decresce e ocorre o oposto dos resultados aqui da primeira condição de contorno. À medida que alfa decresce, a amplitude aqui aumenta. Tá? Bom, então analisando esses resultados a partir da interpretação da mecânica quântica de muitos mundos, a gente pode fazer isso baseando-se apenas em dois postulados. São eles, os sistemas quânticos são descritos por uma função de onda, e a função de onda obedece à equação de Schrödinger. A gente pode dizer que na interpretação de muitos mundos existe apenas uma equação de onda, que é a equação de onda do universo, onde todas as outras equações de ondas estão dentro dela, tá? Para qualquer sistema quântico. Com isso, a gente pode construir o valor médio do fator de escala, dado dessa forma aqui, onde isso aqui é a função gama, tá? E a gente vê que para tal maior ou igual a 0, a gente tem um valor médio maior que 0. Além disso, para tal suficientemente grande, o fator de escala cresce dessa forma, onde a gente tem aqui, ele é proporcional, então, às constantes que dependem, as constantes de acoplamento e ao tipo de fluido que a gente está trabalhando. Além disso, a energia média também pode ser calculada, e ela é dada dessa forma aqui, tá? E a gente vê que para alfa igual a 0, a energia média é aproximadamente 1, para alfa igual a 1/3, a energia média decresce, à medida que o fator de escala cresce, e para alfa menor que 0, ou seja, para os outros, para vácuo, para cordas cósmicas e tal, a densidade de energia média cresce à medida que o universo se expande. Na interpretação de de Broglie-Bon, a gente tem os seguintes postulados. As partículas quânticas seguem trajetórias reais e satisfazem essa equação, onde esta aqui é a fase da onda, tá? E uma partícula está sempre unida de uma onda, mas a partícula não é a onda, tá? Aqui. Essa onda, então, pode ser escrita dessa forma, onde R é a amplitude e S é a fase. Na interpretação de de Broglie-Bon, a posição de cada uma dessas partículas depende, naquele instante de tempo, da posição de todas as outras partículas no mesmo instante de tempo. Isso garante um caráter não local a essa teoria. Tá? Essa interpretação da mecânica quântica. Bom, então com isso a gente calcula as trajetórias quânticas do fator de escala
dados dessa forma aqui, onde A0 é uma constante de integração, tá? E a gente também pode calcular o potencial quântico nessa interpretação, dado dessa forma. E a esse potencial quântico, a gente pode obter uma força, dado dessa forma aqui, a partir do gradiente de menos o gradiente do potencial, onde essa força é uma força repulsiva em torno da singularidade em A igual a zero, o que impede que a gente chegue no ponto A igual a zero. Garantido que a gente vai ter soluções não singulares no nosso modelo. Então, para concluir, nesse trabalho a gente mostrou quais são algumas limitações que a gente tem que impor nos parâmetros da teoria de Einstein-Ether para eles serem compatíveis com as restrições teóricas e observacionais. A gente quantizou, a gente construiu então esse modelo cosmológico, empregando os formalismos adequados, e quantizamos esse modelo para obter uma função de onda do universo. Além disso, a gente analisou esses resultados, então, utilizando a interpretação de muitos mundos e de de Broglie-Bon, para obter soluções não singulares para o início do universo. É isso, obrigado.